dia. Bom dia. Você reparou, Mariana, a felicidade com que o Louro José despede na sexta-feira? Não tem como, né? O sorriso da Ana Maria. Bom fim de semana. O sorriso do Louro, inclusive. Sorriso do Louro aberto, aquele sorriso maravilhoso. E também a minha alegria imensa chegar aqui, ver a sua felicidade sexta-feira. Você fica mais bonita ainda. Obrigada. Eu vou pra Ibiúna e você vai pra Itu. Aquela felicidade toda, aquela expectativa. E a gente vai quase explodindo de tanta felicidade. Mas aí, assim como eu gosto de pensar melhor na segunda-feira, falando bem dela, vale a pena pensar um pouco mais sobre a sexta-feira, porque expectativa é prima da ansiedade, é quase vizinha ali da tristeza, porque toda a expectativa do mundo não cabe na alegria e na esperança que a gente tem de uma sexta-feira perfeita. Então a minha dica é não esperar muito, não só da sexta-feira, mas dos grandes amores, das grandes amizades. Olha só, tudo grande, grandes esperanças. E aí acontecem grandes decepções. É melhor não esperar nada. Por exemplo, pode até chover. E se não chover, olha que alegria que vai ser, não é? E a gente segue melhor assim. Tem aquela música assim que fala, não repare não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Olha que coisa boa você não esperar nada, porque qualquer coisa que acontecer vai te encher de felicidade. Mas tomara que aconteça muitas coisas boas, como vão acontecer aqui no nosso programa, Mari. Você está chorando? Não estou chorando. Olha bem. Fiz a Mari chorar. Olha bem. Não, tô brincando? Tô ou não tô? Tá, não. O Ricardinho deu aqui no... Não tô chorando, mas me emocionou, sim. Porque eu acho que a gente precisa estar mais presente. Claro, baixar a ansiedade. Vamos falar sobre isso aqui no Bem-Estar hoje também. Mas hoje o Bem-Estar começa com uma história que chocou muita gente. Olha só, a polícia encontrou por acaso um homem que estava trancado supostamente há anos na casa da própria família. Ele tem 36 anos e teria esquizofrenia. Vamos entender melhor a história. Essas imagens mostram Armando Bezerra de Andrade, de 36 anos, no hospital. Foi para onde ele foi depois de ter sido encontrado em um quarto sujo e escuro na casa da família. Armando parece confuso e assustado. Ele mexe a cabeça, mas não fala nada. Estamos aqui para te ajudar agora. Você tá tranquilo? Tá sentindo alguma coisa? Não? O pai contou que Armando estava sumido e apareceu no portão de casa pedindo para ficar trancado e não ter como sair para usar drogas. Mesmo que ele tenha pedido, isso é crime. Isso não exime o pai, não exclui o pai de nenhuma responsabilidade. Ele é, sim, responsável pelos crimes de maus tratos e cárcere privado. O pai de Armando disse à polícia que ele ficou uma semana preso no quarto escuro. Mas os vizinhos dizem que Armando não era visto na rua há muito mais tempo. 19 anos que a gente não vê ele. A descoberta do cárcere de Armando aconteceu por acaso. Policiais investigavam a denúncia de um crime na mesma rua. Como os números por ali são meio confusos, acabaram entrando sem querer no imóvel em que o Armando estava. Quando foi encontrado, ele não falava. Nós acreditávamos que seria porque estaria desnutrido. Essa semana, o delegado responsável pelo caso, Celso Marchiori, disse à rádio CBN que Armando teria sido diagnosticado com esquizofrenia pela equipe médica que o atendeu no Hospital Municipal de Guarulhos. A Secretaria de Saúde da cidade ainda não confirmou o diagnóstico. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui com a presença do nosso consultor psiquiatra, doutor Daniel Barros. Doutor Daniel, confirmando esse diagnóstico de esquizofrenia, a gente pode dizer que essa situação foi preponderante para o problema acontecer? Uma pessoa que fica num cárcere privado, mesmo dentro de casa, por um tempo que a gente ainda não sabe qual, né? Parece que foi mais do que uma semana, seguramente. É um quadro propício para a doença? Pois é, a esquizofrenia ela não deve ter sido causada por isso, né? Talvez ele tenha sido trancado porque já tinha alguma alteração de comportamento, tem uma história de drogas, ele que falavam, etc. Mas pode ser droga, pode ser esquizofrenia, pode ser o que for. Não é assim que se trata ninguém, né? Tem uma cena famosa na psiquiatria, que é um quadro antigo do Pinel, né? A gente ouve falar do Pinel como sinônimo de hospital psiquiátrico. O Pinel foi um médico francês que foi lá nos manicômios da época e abriu as correntes. Então a gente não pode voltar a acorrentar as pessoas. Hoje tem tratamentos adequados para esquizofrenia, para drogas, para
todos os transtornos mentais. Então não é assim que se trata realmente. Eu até entendo o desespero da família, mas enfim, você tem que chamar um resgate, chamar um serviço de saúde para dar conta disso, que tem tratamento, né? Mas tem muita desinformação nesse caso, né? Especificamente dessa doença da esquizofrenia, as pessoas têm muito medo. Quais são os sinais que uma pessoa é esquizofrênica? Então, a esquizofrenia, ela é um transtorno mental que envolve o cérebro e a mente, vamos dizer assim. Os principais sintomas que vão aparecer aí no telão são alucinações auditivas. Então, a pessoa ouve coisas que não tem ninguém dizendo. Não é que nem a Mari e o Fernando que ficam ouvindo no ponto eletrônico, não. Não tem ninguém falando e a pessoa ouve uma voz comentando, ouve gente falando dela quando não tem. Esse é um sintoma importante. Depois das alucinações auditivas, também vem o que a gente chama de delírios, que são crenças inexplicáveis. Assim, a pessoa acha que está sendo filmada dentro de casa, que colocaram um chip na cabeça dela, que tem extraterrestre vigiando e etc. E a pessoa não consegue nem explicar por que ela acredita naquilo, mas ela tem uma certeza absoluta, não tem como conversar. Então, é o que a gente chama de delírios. E, por fim, a pessoa também tem um distanciamento emocional, assim, ela não sente nada, ela não se alegra, ela não se entristece. Parece que os afetos, as emoções dela foram embora. Ela está meio distante de tudo, não está triste, mas também não está alegre. Esses são os 3 grandes conjuntos de sinais da esquizofrenia. E normalmente uma pessoa com esquizofrenia apresenta os 3. Exato, a esquizofrenia é uma síndrome, né? Então, normalmente são esses 3 conjuntos, às vezes mais de um, mais de outro, etc. Mas todos aparecem em maior ou menor grau. Agora, o fato é que o nome é muito forte, né, doutor? Esquizofrenia, né? É um nome muito associado a grandes problemas, mas que também está na bula de alguns medicamentos, e isso acaba atrapalhando o uso do remédio, né? A gente tem aqui um remédio antipsicótico que a gente vai mostrar aqui. Vou mostrar aqui, ok, Bottini? E a gente tem uma bula ampliada de medicamentos assim, que assustam pessoas quando leem. Olha só a bula aqui. Normalmente a palavra é menor, mas a gente está vendo aqui indicações: esquizofrenia e também tratamento auxiliar de depressão, estabilização do humor e auxiliar na produção de leite materno. Olha só quantas coisas o remédio, para quantas indicações o remédio tem. E aí a pessoa olha, esquizofrenia, meu Deus. Já assusta, já fica com medo. É comum isso acontecer. É comum. Aliás, a história, até é importante a gente falar, a história do Armando mostra que a pessoa com esquizofrenia, ela não é mais violenta. A pessoa não precisa ter medo do esquizofrênico, né? A pessoa tem mais risco, a pessoa com esquizofrenia tem mais risco de ser vítima de violência, que foi o que aconteceu. Com relação aos remédios, eu já vi muita gente, assim, às vezes você prescreve o remédio como estabilizador do humor. Ou a mulher está amamentando, até o ginecologista pode dar uma dose baixa de um desses remédios. Aí a mulher lê na bula lá esquizofrenia. Aí ela acha, não vou tomar esse remédio não, porque vai que eu fico com alguma doença. Não, não é isso. É um remédio que tem várias indicações, então a gente não precisa ter medo do que está escrito na bula. Enfim, a bula a gente brinca, né? Ela serve para assustar o paciente. Então, enfim, segue a recomendação do médico, que são, apesar de chamar antipsicótico, tem várias outras indicações também. Agora, doutor Daniel, o senhor falou uma coisa importante. Normalmente as pessoas com esquizofrenia, elas são mais vítimas do que elas fazem algum tipo de violência, né? Isso é muito importante a gente deixar claro. Isso é importante a gente frisar, Mari, porque tem muito preconceito e muito medo, muita desinformação. As pessoas falam assim, nossa, lá no meu condomínio, o filho do apartamento tal, ele tem esquizofrenia, agora eu tô com medo. Não tem que ter medo. A pessoa faz o tratamento, ela pode ter uma vida absolutamente normal, né? O que acontece quando as pessoas não se tratam, muitas vezes, é que elas podem ficar assustadas, perturbadas, e aí quem está em volta não sabe o que fazer e pode ficar com medo. Mas tem que tratar só dessas pessoas, porque os estudos mostram isso. As pessoas com esquizofrenia, elas, por não terem, muitas vezes, muita noção do que está acontecendo, elas acabam sendo vítimas, né? Vítimas de violência, vítimas de agressividade e etc. Então a gente tem que tratar com humanidade, como qualquer outra doença. A pessoa infarta, você vai fazer o quê com a pessoa? Você vai deixar ela no canto? Vai ter medo do infartado? Vai ter medo do diabético? Não. Esquizofrenia é a mesma coisa, você tem que tratar como qualquer doença, porque ela tem tratamento, as pessoas podem ter qualidade de vida, ela e a família dela. Qual que é a diferença, doutor Daniel, entre um quadro de esquizofrenia e alguém que tem um surto psicótico? Um surto psicótico pode acontecer uma vez na vida e nunca mais? Essa pergunta é muito importante, Mari, porque às vezes a pessoa pode ter um dia, por alguma circunstância, aqueles sintomas que a gente falou, ouvir vozes, né, ficar com algumas crenças meio esquisitas, delirantes. Um surto só
não faz diagnóstico de esquizofrenia. Pode ser, às vezes, um remédio que a pessoa tomou, pode ser até uma condição clínica, às vezes, de uma outra doença. Então, é um momento que a gente tem que ir devagar e fazer esse diagnóstico, assim, com, vamos dizer, aquela visão mais humanizada, sabe? Ir mais devagar, prestar atenção, acompanhar. Você pode medicar, obviamente, mas você não vai já dar de cara um diagnóstico de esquizofrenia. Essas coisas precisam de tempo. Tempo. A gente vai falar agora sobre exatamente isso, uma medicina sem pressa, slow medicine, uma medicina mais humanizada. Está aqui com a gente o geriatra Dr. José Carlos Velho, muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor, tudo jóia? Bom dia. Explica pra gente o que uma medicina mais humanizada pode fazer no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um surto psicótico. Como seria feito esse diagnóstico de uma maneira diferenciada nessa medicina, digamos assim, com menos pressa? A medicina sem pressa, ela é uma forma de trabalhar a questão... O que a gente tem visto, basicamente, é que a tecnologia tem tomado a frente do cuidado médico. E na semelhança de várias outras questões dentro do mundo atualmente, que é um mundo extremamente acelerado, a medicina, ela efetivamente também se colocou nessa forma acelerada. Então, o que a gente vê são consultas apressadas, muitas vezes nos prontos-socorros é frequente a gente ver pacientes desconhecidos frente a médicos anônimos, e essa situação gera situações de extrema complexidade. A gente vive um momento no mundo paradoxal, na medida em que, ao mesmo tempo que o excesso de informações através das redes sociais, é o paradigma essencial, a gente tem toda uma série de trabalhos no sentido de centrar novamente o foco do cuidado no ser humano. E a medicina, que teoricamente é um trabalho humanístico por excelência, muitas vezes a gente vê que ela acaba perdendo esse foco. Então, a slow medicine talvez seja a maneira da gente retomar o foco do cuidado no ser humano. Isso é muito importante. A gente vai ver mais sobre a história, o surgimento desse movimento slow medicine, que começa também com o slow food, como mostra pra gente agora a Verusca Donato. Não é à toa que o símbolo do movimento slow medicine é o caracol ou lesma, como a gente chama aqui no Brasil. O bichinho é conhecido pela falta de pressa. Slow medicine, ou medicina sem pressa, corre a favor do relógio, como explica um dos maiores defensores da ideia, o cardiologista italiano Marco Bobbio. Nesta conversa com o Bem-Estar, ele contou por que veio mais uma vez ao Brasil divulgar o movimento. No Brasil, pelo que sei, há muita desigualdade entre a assistência para pessoas pobres e para os ricos. A medicina deve ser igual para toda a população em primeiro lugar. Em segundo lugar, tanto aqui como em outros países ocidentais, há excesso de exames e desperdício. E se podemos evitar o excesso de exames e desperdício, temos dinheiro, recursos para cuidar das pessoas. A medicina sem pressa nasceu na Itália há 14 anos e segue os mesmos princípios de outro movimento já famoso no mundo todo, o slow food, traduzindo, comer sem pressa. Você consegue aproveitar a sua mastigação quando você come de uma forma também equilibrada, devagar. Nesses movimentos, o conjunto de ideias é muito importante, como, por exemplo, o cenário. Nesse restaurante aqui na Lapa, em São Paulo, olha, tudo lembra uma casa de fazenda ou uma casa do interior. O telhado, por exemplo, é de capim, tem madeira espalhado por aqui, tem muitas plantas, tem um quintal enorme, horta. Tudo porque a dona do restaurante quer que a pessoa se sinta como se estivesse na infância, lembrando da infância, como se estivesse na casa da vovó. O movimento Slow Food é um contraponto às comidas dos fast foods, a comida rápida. No Slow é valorizado o alimento que cresce na própria região. Você pode ter na sua própria casa ou numa horta comunitária próximo da sua casa e depois deixar as plantas nascerem. Há muitos pontos que ligam a
cozinha e o consultório nos 2 movimentos. No slow food, o alimento é preparado lentamente. Na medicina sem pressa, a ideia é que o paciente tenha o tempo que precisar para as consultas, até mesmo no pronto-socorro. Em muitos hospitais italianos já funciona assim, como explica o cirurgião e professor da Universidade de São Paulo, Dario Birolini. Uma relação humana, no sentido que precisa conversar com o doente, examinar o paciente. A responsabilidade do médico para com o doente é uma responsabilidade que vai muito além de simplesmente fazer um diagnóstico geral. Já no restaurante, a missão da Slow Food não é simplesmente matar a fome. Consegue conversar com o cliente, atendê-lo de forma, olhar nos olhos, né? Desde que adotou o Slow Food, a Maria Zulmira diz que nunca mais ficou doente, nem um simples resfriado. E quando vai ao médico, ela sonha viver a experiência que já pratica nas refeições. Passar pela consulta sem pressa. Eu acho que esse conceito vai trazer de novo a possibilidade de o médico olhar para o ser humano como um ser integral e não como partes que ele tem que cuidar. Muito bacana o que a Maria Zulmira falou, né? Porque a cena clássica que a gente vê muitas vezes em sala de espera de consultório médico é alguém que já está assim, morrendo de ansiedade para consulta, com um saco cheio, lotado de exame. A gente fica querendo que o médico olhe todos os exames o mais rápido possível e dê logo um diagnóstico para a gente. O paciente também tem um papel importante nessa postura? Não tenha dúvida. Eu diria que é essencial, inclusive, a colaboração entre o médico e o paciente. Na verdade, a relação médico-paciente é o ponto essencial que a gente leva em consideração na Slow Medicine. E não é que a gente seja contra a tecnologia, ao contrário. A gente se utiliza da tecnologia de uma maneira individualizada, se adaptando à singularidade daquele paciente. Por quê? Excesso de exames pode levar a excesso de diagnósticos. E o excesso de diagnóstico, por sua vez, a excesso de tratamentos. Então, assim, a gente sabe que tratamentos também têm risco. E o cuidado é exatamente para a gente oferecer o tratamento adequado para a pessoa adequada na hora adequada. Caso necessário, lançando mão dos exames que, se fizerem, relevantes naquela situação clínica. Até porque é super importante a gente lembrar que os recursos são finitos. Se uns fizerem muitos exames, claro que outras pessoas vão ficar sem exames. Então, a quantidade ideal de exame, nem mais, nem menos. Olha só o que vem por aqui agora no Bem-Estar, depois do intervalo. A gente convocou a mestra do bom humor e dos bons conselhos para uma super missão. Ajudar os estudantes a enfrentar as 4 letrinhas que juntas tiram o sono de muita gente. Vamos lá. Enem! Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. As informações do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia! A tragédia em Mariana completa 1 ano amanhã, dia 5. No ano passado, a barragem da mineradora Samarco se rompeu e uma enxurrada de lama seguiu o curso do Rio Doce, de Minas Gerais até o Espírito Santo. O G1 refez esse caminho para ver como está a vida das pessoas que foram afetadas pelo desastre. E 1 ano depois, ainda tem muita gente esperando a reconstrução da casa. E a gente está acompanhando uma operação da Polícia Federal junto com a Polícia do Paraguai para combater uma quadrilha que fazia tráfico internacional de drogas. A suspeita é que esse grupo chegou a movimentar R$1 bilhão. O nome da operação é Cavalo Doido, porque esse era o jeito de transportar a droga, num carro cheio de drogas sem disfarçar em alta velocidade. Até agora, mais de 20 dos 32 mandados de prisão foram cumpridos. E cientistas da USP descobriram 2 novos planetas, a Superterra e o Supernetuno. Esses planetas orbitam uma estrela gêmea do Sol, que fica em outro sistema planetário. A Superterra, apesar da semelhança com a massa da Terra, é 3 vezes maior e está tão perto desse outro Sol que pode ser engolida por ele. Mariana, Fernando... Eu tinha ficado animada para me mudar para lá, mas vai ser engolida pelo sol, aí não vai rolar, né? E tá 300 anos-luz é um pouco difícil. 300 anos-luz? Eu acho que nessa encarnação não vai dar pra gente chegar lá, Mari. Não. Tá bom. Obrigada, Paulinha. Um beijo, bom final de semana. Beijo, bom trabalho. Sistema solar, você sabia todos os planetas? Claro. Você sabe ainda, se eu te perguntar? Que não. Se você tiver que fazer o Enem amanhã, você vai acertar se essa questão sai? Mas, por exemplo, e se o tema da redação do Enem for...
descreva a relação da perspectiva da super terra com a mãe terra. Pode ser um tema. Ele faria esse tema na redação do Enem. Ainda bem que você não está fazendo a prova, porque milhões de estudantes pelo Brasil iam te odiar para sempre. Mas todo mundo vai amar o Bem-Estar, porque o Bem-Estar tem muitas dicas para você, olha só. A gente convocou a mestra do bom humor e dos bons conselhos para uma super missão. Ajudar os estudantes a enfrentar as 4 letrinhas que juntas tiram o sono de muita gente. Vamos lá. Enem! Tô super ansiosa. A gente já fica meio nervosa, mas não pode deixar atrapalhar, né? Como é que tá seu nível de ansiedade? Nossa, tá demais. Eu já sou ansiosa, mas agora ainda mais. Se você já é um pouco ansioso, a dica que eu te dou é o seguinte: faça atividade física, caminhe, ande, corra, nade, faça aquilo que você gosta para gastar um pouco a sua adrenalina, e isso faz com que você tenha a sua ansiedade diminuída. A doutora Ana também tem dica importante para os pais. Simples, fácil, pega leve. Os pais têm que entender esse estado de ansiedade dos filhos e não cobrar muito. Eles já estão sendo suficientemente cobrados por eles mesmos, evitando brigas, evitando discussões, evitando estresse e, principalmente, pais, evitando cobrança nessa fase. Vamos deixar os meninos estudarem, fazer a prova do Enem, depois a gente parte para todas as cobranças que são, claro, necessárias. E para estar tinindo com tudo em cima no dia da prova, descanse nas 24 horas que antecedem o exame. Isso é super importante porque a sua cabeça relaxada, descansada, faz com que você se lembre com muito mais facilidade e tranquilidade de tudo aquilo que você aprendeu. E no fim, boa prova. Que lindo, doutora Ana, né? Muito lindo. Agora, mas a professora fica fácil, né? Tudo fica lindo, né? Para quase 9 milhões de corações acelerados vão fazer o Enem esse fim de semana. Será que dá para descansar mesmo, gente? Hoje cedo, a repórter Vanessa Vantini, lá de São José dos Campos, fez uma entrevista com a menina que no ano passado estava só treinando para a prova e tirou nota 1000 na redação, Mari. Puxa vida, ela chama Marina, está prestando de novo agora para valer. Tremei. Olha só as dicas dela. Na verdade, o segredo é ter calma na hora da prova. Conseguir ler com toda a atenção a coletânea e, principalmente, não se desesperar. Eu não fazia ideia do tema no passado, não tinha nem escrito sobre isso, mas era um tema que estava muito na mídia, então, para mim, foi interessante porque eu tinha base argumentativa. Tudo que eu conseguia ver em jornal, tudo mais que os professores ensinam para a gente a nos mantermos atualizados, foi muito importante para conseguir fazer uma boa redação. Então, eu acho que o segredo é isso, é você procurar olhar temas que estão em evidência para ter pelo menos uma segurança. Às vezes você não consegue exatamente escrever sobre aquilo, mas um assunto parecido pode te ajudar na hora da prova. Hoje já é véspera, né? Mas você falou que daqui a pouquinho você está em sala de aula estudando, é isso mesmo? Por enquanto ainda não começou a aula, mas nada de descanso hoje? Descanso sim, depois das 5 horas. Aí é cabeça livre, não pensar na prova, ir ao cinema, fazer outras coisas para não ficar desesperado. Afinal, acho que a calma é a melhor coisa na véspera. A calma é a melhor coisa na véspera. E sempre, né? Que coisa não fantástica. Só na véspera, na hora da prova também e todo dia. A gente está falando disso aqui no Bem-Estar hoje. Mas eu ia ficar nervoso se eu sentasse do lado da Marina para fazer a prova. Até no cinema eu ia ficar nervosa se eu sentasse do lado dela. Para cuidar do nervosismo, muita gente toma calmante, né? Tem pergunta do nosso auditório virtual sobre esse assunto. Olha lá, Patrícia. Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Nunca mais vou me livrar do remédio? Patrícia, nós vamos falar sobre isso com o Dr. Daniel daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta logo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente tinha uma pergunta da Patrícia, lembra dela? Olha só. Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Aí ela quer saber se ela nunca mais vai se livrar do remédio, doutor Daniel. As pessoas querem se livrar do remédio, né? Pois é. Eu digo assim, Patrícia, nunca mais é muito tempo, né? Eu não digo assim que você nunca mais vai se livrar do remédio, mas não tem que ter pressa para se livrar do remédio. Tem que ter pressa para se livrar da doença, né? Quer dizer, você tem que se livrar dos sintomas
ficar bem e, quando possível, se livrar do remédio. Eu não digo nunca, nunca é muito tempo, vamos ver como é que a coisa anda. Vamos devagar aqui no Slow Med. Vamos devagar. Agora, por outro lado, tem muita gente que tem um pouquinho, que tá nervoso por alguma coisa, toma um calmante para dormir, toma um calmante para desacelerar e tal. Calmante tomado desta maneira pode resolver o problema da ansiedade? Não. O calmante, ele tem um uso muito específico, ele é para, assim, de vez em quando, por pouco tempo, porque ele tem uma ação rápida, mas que não resolve o problema. O José Wesley perguntou exatamente isso. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, amanhã começa a fase vestibular. Como eu devo controlar minha ansiedade na hora da prova? É bom tomar algum remédio? Olha, José, melhor não, viu? Até porque quem não está acostumado com calmante, quando toma pode ficar assim com muito sono, sedado, e aí vai atrapalhar a prova em vez de ajudar. Então, calmantes nessa hora não são um bom recurso, não. A gente tem uma demonstração aqui para a gente explicar um pouquinho do funcionamento do calmante. Obrigada, doutor Cuidado, Daniel. com as mãos. Tá pegando fogo, a água tá lá fervendo, a ansiedade é essa panela de água fervendo ali. Essa é uma coisa que a gente sempre diz, né? A ansiedade é como se fosse essa água fervendo, se você está ansioso. O calmante... É uma sensação muito incômoda. É muito ruim, né? A pessoa quer se livrar daquilo. O calmante a gente brinca que é igual jogar água fria na fervura. Olha lá, você joga um pouquinho de água fria na fervura, quem cozinha já sabe que isso acontece, diminui na hora. Né? É automático. Por isso que muita gente usa. Por isso que muita gente usa. Só que se você não apagar o fogo, o que vai acontecer daqui a pouco? Começa a ferver de novo. O calmante faz isso. Quem que vai apagar o fogo? É uma outra classe de remédios antidepressivos, né? Que eles não agem automaticamente, eles vão agindo mais devagar e aí o fogo vai baixando. E também há coisas como terapia, né? Você vai lá e abaixa o fogo. A terapia ajuda você não deixar a ansiedade voltar, você aprender a lidar com o seu estresse. Atividade física, meditação, eventualmente o uso de antidepressivos, terapia, são todas coisas para abaixar o fogo, não deixar a água voltar a ferver. O calmante resolve na hora, mas daqui a pouco está fervendo de novo e você vai precisar de mais calmante e mais calmante. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se livrar, né? Porque não apagou o fogo da panela. Muito bem, e a gente está falando tanto aqui de calma, né, no consultório médico, é muito importante, né, doutor, o paciente ter essa postura de calma, né? A tranquilidade da Slow Medicine também parte do ponto de vista do próprio paciente, né? Na medida em que a gente investe na relação médico-paciente como o fundamento do cuidado médico, isso é uma colaboração entre o médico e o paciente. Então, o médico, quando vai ali, tem a possibilidade de conversar com o paciente com mais tempo, com mais tranquilidade, a respeito da questão dele, a respeito do caso dele em particular, quando essa colaboração efetivamente se estabelece, isso muitas vezes não é especificamente no intervalo de uma consulta, mas ao longo de um tempo onde essas pessoas estabelecem essa capacidade, essa possibilidade de colaboração com o paciente, com o conhecimento da família dele, com o conhecimento da comunidade onde ele vive. Doutor, assim, não chegar com ideias prontas. Eu vi na internet que esse meu problema é esse, assim, né? Eu vou colocar aqui o símbolo, né, do caracolzinho, me colocando como paciente calmo, né? Sem dúvida. Paciente, né, doutor? Sem dúvida. Paciente leva esse nome, não é por acaso. Se ele for mais devagar, você vai parar? Não, achei bom eles colocar como calma. Ele reduziu a ansiedade, é ótimo para ele, doutor Daniel. E para a gente que convive com ele também. Tem pergunta do nosso auditório virtual, da Melissa. A gente começou o programa falando de esquizofrenia, né, doutor Daniel? Podemos contradizer uma pessoa com esquizofrenia? Por exemplo, quando ele diz que está sendo filmado ou ouvido por câmeras escondidas, a pessoa tem que dizer que isso não é verdade ou tem que aceitar? Boa pergunta, né? Muito boa pergunta, porque a Melissa, ela mostra uma coisa que a gente pensa, né? A gente pensa ou isso ou aquilo. Não das duas. Não funciona, Melissa. Não adianta você querer bater boca dizendo, não, isso é só da sua cabeça, não tem ninguém te filmando. A pessoa tem uma certeza absoluta, não adianta falar que não. Mas, por outro lado, não adianta, não vai ser bom para ela falar, é verdade, tem câmera, cuidado com as câmeras. Então, você aceita o que a pessoa está dizendo, tá bom, eu entendo que você está se sentindo assim, o que a gente pode fazer para te ajudar a não sofrer com isso, né? Porque aí o remédio, a pessoa toma, às vezes, você convence a pessoa a tomar o remédio, não dizendo que aquilo que ela está sentindo é mentira, mas assim, olha, eu sei que isso está te deixando muito nervoso, vamos tomar esse remédio para você se sentir melhor? E aí, na verdade, é um antipsicótico que vai parar as vozes. Então, aceitar sem contradizer, mas sem dizer que é verdade também.
Gente, o Bem-Estar vai fazer agora uma correção, porque ontem uma das nossas reportagens dizia que só médicos podiam fazer o preenchimento com ácido hialurônico e aplicação de toxina botulínica, que foi o tema de ontem. E isso está errado. Uma lei federal e também uma resolução do Conselho Federal de Medicina, elas permitem que o cirurgião, dizendo Conselho Federal de Odontologia, essas resoluções permitem que o cirurgião dentista, nossos queridos dentistas, também usem esses produtos em seus pacientes. Então, a todos os dentistas, profissionais da área de saúde que nos alertaram também sobre esse erro, as nossas sinceras desculpas e também o nosso muito obrigado pela colaboração, pela parceria de sempre. Quem nunca erra aqui é o Fernando Rocha na escolha das meias. Botini, por favor, hoje merece, tá? Pra gente encerrar essa sexta-feira, tá bonito demais isso, gente. Expectativa. E esses passos são cada vez mais lentos para aproveitar o final de semana, gente. Obrigada, doutores. Se cuida, gente. Fica agora com o encontro, a gente se volta a se encontrar na segunda-feira.